Olá, comunidade Paz e Bem, da Pós-TV 247, nós somos o Sejus, a Ângela Moraes, que também é do programa Ciência na Religião, aqui também uma das produtoras e apresentadoras, de vez em quando, desse programa. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a Revista Espírita, de 1858, no mês de setembro, e o tema inicial que a Ângela vai trazer para a gente é a propagação do Espiritismo. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Carly, por aí, tudo bem? Graças a Deus. Então, vamos lá, né? É um título, né, que está na Revista Espírita. A Revista Espírita foi um periódico importante para a divulgação do próprio Espiritismo na França e também a divulgação do Espiritismo internacionalmente falando. Ela circulou muito, né? Houve muitas publicações, vários exemplares, várias edições, e ela foi uma referência importante para aqueles que ainda não tinham acesso a todos os livros publicados por Allan Kardec. Então, a Revista Espírita teve essa grande importância na divulgação do próprio Espiritismo. E aí, Kardec vai falar um pouquinho nessa parte aí, nessa edição de setembro de 1858, sobre como ele via a expansão do próprio Espiritismo, como ele via a propaganda espírita ali na França, naquele nascedouro, né, do Espiritismo. E ele começa dizendo que o Espiritismo ele reatualiza, vamos dizer assim, crenças antigas em relação principalmente à reencarnação, que é o tema depois também que ele vai falar lá de Platão, mas ele fala dessa crença antiga que os celtas tinham. Nós sabemos que a China também já há vários milênios, né, já cultivavam essa crença na reencarnação. E, obviamente, o Espiritismo traz uma atualização no sentido de deixar isso fora da concepção de mistério para trazer dentro de uma racionalidade. Ou seja, toda essa vida espiritual existente, nós, enquanto espíritos, desencarnamos e vamos, né, para uma outra dimensão, mas continuamos com a nossa própria personalidade, a possibilidade de volta nesse mundo, essa comunicabilidade, tudo isso, na verdade, são crenças que já circulavam dentro ali do Oriente e também do Ocidente, e que o Espiritismo veio tentar dar uma lógica interna, né? Porque desses acontecimentos, qual a razão de isso acontecer. E aí o Espiritismo, evidentemente, parte aí de uma pesquisa científica, por meio de um método de observação que Kardec adota, observando médiuns, fazendo perguntas aos espíritos, tudo isso que nós já conhecemos em relação à produção desse conhecimento espírita. E aí, Kardec vai pontuar que muito dessas ideias espíritas ali que ele estava tentando codificar, dar uma certa lógica interna, para alguns não passou de uma mera curiosidade, de um mero divertimento. Nós sabemos que as mesas girantes na França, elas eram quase como um espetáculo, né? Ficar observando ali aqueles espíritos mexendo objetos. Mas Kardec, ele propõe que o espiritismo seja visto sobre uma outra forma. E aí ele vai dizer, né, que aqueles que de fato observam o espiritismo de forma um pouco mais séria são aquelas pessoas que vão, de certa forma, estudar com profundidade, observar esses fenômenos dentro, né, de uma perspectiva racional, dentro de valores científicos possíveis à época dele, e aí o Espiritismo se torna uma chave de interpretação importante daquilo que anteriormente era considerado um mistério, algo que estava, né, fora da compreensão humana. Então, o valor filosófico que Kardec dá ao Espiritismo é muito grande, porque ele vai desmitificar a vida futura, essa vida futura que, dentro das outras religiões e parte da metafísica, compreendia o inferno, compreendia, né, às vezes, as penas eternas, e o Espiritismo dá toda uma reformulação, uma reinterpretação em relação a isso. Mas ele vai dizer também que há, né, um aspecto aí de conforto e esperança, mas dentro dessa racionalidade proposta por ele, o porquê de se confortar, o porquê de ter esperança na vida futura, né, a questão da reencarnação, isso tudo faz com que a gente tenha uma compreensão do espiritual de uma maneira
maneira muito inovadora, diferente das religiões tradicionais. Muito bem, e Kardec mostra nesse texto também, Carla, um entusiasmo muito grande com o espiritismo, porque, afinal de contas, né, é a primeira vez que a gente vai ter uma abordagem um pouco mais filosófica e científica desses fenômenos espirituais. E ele, assim, achou que todas aquelas respostas que ele compila, esse desvendar do mundo espiritual, fazia com que o espiritismo explicasse quase tudo das nossas grandes questões, dos nossos grandes dilemas, dos nossos grandes porquês e mistérios aí após a morte. Nós sabemos hoje que, é claro, né, o espiritismo não explica tudo. Ele traz aí uma contribuição importante para a gente visualizar melhor, né, esse componente espiritual, isso que faz parte do ser humano, a partir de toda uma investigação, mas a própria ciência, né, outros campos de estudo é que vão complementar, né, de certa maneira, aquilo que o espiritismo também propõe enquanto interpretação da realidade. E aí nós temos essa revista espírita, para quem não sabe, ela circulou em toda a Europa, e além da Europa, ela chegava também nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, chegou na China, no México, então é um periódico, né, de grande circulação. Kardec também menciona nesse texto que a imprensa francesa ela apoiou pouco os resultados de pesquisa dele, né, em relação às ideias espíritas. E ele, de certa maneira, se ressentiu um pouco disso, porque ele mostra uma preocupação que até hoje existe em relação à imprensa, que é a imprensa dar muita visibilidade à negatividade, a assuntos vulgares. Hoje seria, né, por exemplo, o nosso jornalismo dá muito espaço para a violência, dá muito espaço para o insólito, aprofundar pouco em questões importantes, né, para a cidadania. Enfim, ele então reclamava um pouquinho disso, e por causa disso mesmo, dessa preferência da imprensa por assuntos que vendessem mais, né, que apelassem mais para os sentidos humanos, o espiritismo ficava um pouco de lado, tá? Hoje em dia a gente pode dizer que há esse comportamento pela imprensa, mas o espiritismo já alcançou patamares aí de visibilidade um pouco melhores em relação à França desse século XIX. Então nós temos jornais hoje que já tem, por exemplo, colunas espíritas, né, que com uma certa periodicidade falam do espiritismo, então são colunas dedicadas, e a TV e o cinema hoje já falam, né, desses fenômenos espíritas, usando a linguagem, né, um pouco mais popular, evidentemente, mas que, de certa maneira, colaboram e muito com a propagação do espiritismo, além, né, das inúmeras livrarias, né, das redes sociais que falam bastante do espiritismo. Então, nós estamos já num patamar bem mais favorável à propagação da ideia espírita do que lá na época, né, de Kardec. Seguindo no texto, o Kardec vai falar de uma fábulazinha para comparar, né, como é que uma pessoa séria ou outra menos séria vê o espiritismo. Então, ele fala de uma macaquinha que vai ali tentar comer uma noz, e só que não quebra essa casca, e aí ele acha que essa macaquinha vai achar que a noz é muito ruim, ela é dura, ela é amarga, e chega o macaco, né, que é mais adulto, mais maduro, ele quebra a casca, come a noz e a acha deliciosa. Em outras palavras, o que Kardec está querendo dizer com isso? Que as pessoas mais imaturas, as pessoas que leem pouco, que estudam pouco, vão ser indiferentes ou achar até ruim, né? Criticar a ideia espírita, mas que aquele que tem um senso moral, ou se dedica mais aos estudos com mais seriedade, podem achar o espiritismo uma boa ideia, né? Uma boa filosofia de vida. Kardec, apesar, né, dessas dificuldades na propagação do espiritismo, ele acha que essa propagação ela deveria ser mais lenta mesmo. Mais lenta porque ele prefere, né, que as pessoas
olhem o espiritismo de maneira mais demorada, porque estudam mais. Então, diferente de outras religiões ou outras formas de ver, de pensar o mundo, em que há uma aderência muito fácil por causa de promessas fáceis, por causa, né, de conceitos aí muito simplórios, Kardec fala que o espiritismo ele tem um conjunto ali de conceitos e ideias que precisam ser entendidas com profundidade. E esse entendimento profundo não se dá rapidamente, ele se dá mediante um estudo. Então, por isso que é melhor uma conversão, vamos dizer assim, mas também não há uma necessidade de conversão, mas uma compreensão melhor do espiritismo, ele deve vir por meio desse amadurecimento, né? E não apenas por você se convencer aí a partir de fenômenos, né? Ou a partir apenas aí de terapêuticas, de promessas de cura e etc. Há informação também nesse texto que nos Estados Unidos, já no século XIX, né, já havia 18 jornais considerados espíritas. Isso é muito importante, porque demonstra que também lá, aqui na América, né, do Norte, havia grupos interessados em discutir essas pesquisas que Kardec estava desenvolvendo. E, por fim, mais no final do texto, ele vai dizer que o espiritismo não está muito nas camadas letradas, né, iletradas da sociedade francesa. E esse é um dado assim, que permite para a gente, Carla, duas leituras. Primeira, é um dado ruim, porque o espiritismo não chegar nas camadas mais pobres e iletradas da sociedade, não possibilita, né, que também essas camadas possam ter acesso ao conhecimento espírita. Então, isso, de certa maneira, corrobora, inclusive, os dados do censo de 2010 no Brasil. Nesses dados, por isso que é o último censo, né? A gente não teve censo o ano passado, né? Vamos ver se a gente vai ter o ano que vem, mas enfim. O último dado que nós temos há mais de 10 anos é que apenas 2% da população brasileira, que significa mais ou menos 3,8 milhões de pessoas, né? Que se declaravam espíritas. E esse grupo, esse pequeno grupo, esses 2% da parcela da população, ele está concentrado aí nas camadas mais altas da sociedade, pessoas que detêm nível superior completo, que é quase 31% das pessoas que se aceitam, se revelam espíritas, né, elas têm nível superior completo, ao passo que apenas 1,8% se consideram espíritas sem instrução, né, ou com ensino fundamental incompleto. Então, é vamos dizer assim, um quadro que permanece. Foi identificado no século XIX e está sendo identificado também no século XX e no século XXI, que eu acho que é um grande desafio que nós espíritas temos para poder reverter esse quadro. Isso talvez se explique pelo fato de a cultura espírita estar muito nos livros, né, e num país onde se lê pouco, onde poucas pessoas, né, conseguem interpretar bem o que leem, faz com que a ideia espírita alcance pouco essa parcela da população. E aí nós vamos ter Kardec apresentando as diversas fases da propagação do espiritismo. Ele considera a primeira fase a fase da curiosidade, em que os fenômenos espíritas, né, as mesas girantes, os espíritos batedores ali vão chamar a atenção da sociedade parisiense. Não é só em Paris que isso ocorre, né? Há vários lugares do mundo em que esses espíritos, parece que numa ação meio coordenada, vão chamar a atenção da sociedade para a existência, né, deles. Depois vem a fase da observação, que é uma fase que Kardec aplica o método científico no sentido de observar e interpretar e selecionar as mensagens ditadas pelos espíritos. Vem depois uma fase que ele chama de admissão, que é uma fase também que a gente já superou, porque hoje não há mais proibição do exercício da fé espírita, como já houve no passado, inclusive aqui no Brasil,
quem professasse a fé espírita poderia, inclusive, ser acionado aí pelo Código Penal. E aí ele considera uma última fase, que é algo que a gente pode pensar sobre ela, que é a influência sobre toda uma ordem social. Kardec acreditava que a ética, que toda essa formulação moral que se depreende do fenômeno espírita e das mensagens que advêm dos espíritos, poderia influenciar positivamente a sociedade, fazendo com que as pessoas se comportassem, né, de maneira diferenciada, de uma maneira um pouco mais positiva em relação aos outros, às próprias condições sociais de existência, por causa mesmo, né, dessa naturalização do mundo espiritual. Uma vez compreendido isso, as pessoas poderiam se tornar mais tolerantes, menos egoístas, né, e mais propensas a fazer o bem. Então, essa última fase nós não sabemos ainda se ela vai se concretizar, mas é fato que o Espiritismo ele tem assim, uma proposta de vida muito interessante, mesmo para aqueles que não se declaram espíritas do ponto de vista religioso, dogmático. Eu acho que é um conhecimento, um saber importante, que eu acho que faz diferença, né, na vida das pessoas, independente se ele vai ser, né, uma crença hegemônica ou não na nossa sociedade. E é isso, Carla, nesse pedacinho, nesse texto, né, que está lá na Revista Espírita, Propagação do Espiritismo, como Kardec via o avanço do Espiritismo. Legal, deixa eu soltar meu microfone. Então, eu acho que a gente pode encerrar esse bloco e aí a gente grava o segundo tema que a gente tem no próximo programa, legal? Então, para vocês que nos viram, é muito importante se vocês puderem se inscrever nos canais, curtir, compartilhar. Se puderem ir na lista, lá na playlist do Ciência na Religião, né, Ângela, e olharem o trabalho que a Ângela vem desenvolvendo, também é muito legal para essa resistência aí aos algoritmos. Legal. Um beijo e obrigada, gente. Até Paz e bem. mais.